Assim como eu tenho a possibilidade de agrupar, eu também tenho a possibilidade de desagrupar os dados que foram agrupados anteriormente, tá? Então, para fazer essa operação, basta que eu selecione os dados que eu quero desagrupar e clique aqui no botão desagrupar da guia dados, tá? Então, ele automaticamente desagrupou esta seleção, mas note que as demais seleções continuam agrupadas. Então, eu realmente vou ter que fazer um trabalho manual quando eu quiser desagrupar todos os meus dados, ok? Vou marcar aqui toda a minha planilha. E vou clicar em desagrupar. Uma outra forma de eu agrupar meus dados é utilizando a opção de subtotal. Vamos dizer que eu quisesse um subtotal, né, do campo valor por região, tá? O primeiro passo é verificar se este dado está em ordem, tá? Porque senão ele não vai me dar o subtotal corretamente. Por exemplo, se eu selecionasse um subtotal por produto, notem que o produto não está em ordem. Se eu selecionar um subtotal por produto, o que vai acontecer? Ele vai ler o primeiro produto, vai ler o segundo, vai verificar que são diferentes, vai inserir um subtotal nessa linha e vai continuar a leitura. Aí vai ler o próximo, também é diferente, vai inserir um outro subtotal. Então, para que o resultado esteja correto, eu preciso ordenar o dado ao qual eu quero inserir, eu quero acrescentar, adicionar um subtotal, ok? Então, vamos lá. Antes eu vou excluir essa coluna que eu tenho em branco, assim como vou excluir também as linhas em branco, porque ele vai se perder na leitura dos dados se eu deixar essas informações em branco no meio dos meus dados, tá? Agora sim. Agora, o que a gente faz? Vamos clicar aqui em subtotal. Ele vai abrir essa janela onde eu vou poder selecionar qual o campo que vai conter o subtotal, tá? Ele vai trazer sempre uma sugestão que a gente pode alterar conforme a nossa necessidade. Então, vou colocar aqui região, tá? E aqui eu tenho a opção de usar algumas funções. Então, nós temos a soma, que é a mais comum, tem a contagem, a média, o máximo, o mínimo, o produto, tá? Eu vou deixar como soma. E aqui ele me mostra a relação de campos, me perguntando em que local dos meus dados eu quero que esse subtotal apareça. Eu vou deixar marcado como valor, tá? Nessa parte de baixo, eu posso selecionar se eu quero substituir os subtotais atuais. O que significa isso? Quando eu tô com essa opção marcada, significa que ele vai desconsiderar quaisquer outros subtotais que eu tenho inserido anteriormente, tá? Então, eu preciso ter esse cuidado. Quebrar a página entre grupos, ou seja, ele vai inserir um subtotal e vai quebrar a página e vai colocar o próximo grupo em outra página. E esta opção também de resumir abaixo dos dados, que a gente deixa sempre marcado. Vou clicar em OK. E vejam que aqui ao lado ele também colocou uma marcação de agrupamento. Por quê? Bom, porque quando eu seleciono essa opção de subtotal, ele automaticamente cria grupos para nós. Então, notem, aqui eu tenho toda a região capital, e aqui eu tenho um capital total, e aqui o valor total da região, tá? E assim por diante. Ó, litoral total, e aqui o total da região litoral, ok? Então, eu posso ir me movimentando através desses níveis também. Quando eu clico aqui no nível 1, ele vai recolher todo o agrupamento que ele fez e vai me dar só um total geral de todas as regiões. Quando eu clico aqui no nível 2, ele vai me dar os subtotais por região, tá? Então, aqui estão os valores,
mais o total geral. E quando eu clico aqui no nível 3, ele vai expandir todos os grupos, tá? Então, é bem bacana essa ferramenta de subtotais. Agora, vamos dizer que eu quisesse, além da totalização por valor, também quisesse um total por quantidade. Então, eu vou proceder da mesma forma. Vou vir aqui em subtotal, ele vai me trazer a última configuração que eu fiz. Então, a cada alteração de região, vou deixar assim. Usar a função soma também, tá? Só que aqui, adicionar subtotal A, eu vou trocar para quantidade e vou desmarcar o valor, certo? E aqui embaixo é importante eu desmarcar esta opção, porque se eu deixar ela marcada, ele vai substituir o subtotal anterior, e não é isso que eu quero, tá? Vou clicar em OK. Então, notem que agora eu acrescentei um outro nível, que é o nível 4, certo? Então, se a gente for rolando, eu vou ver que eu tenho um total que corresponde ao total da quantidade e um outro total que corresponde ao total dos valores, tá? E da mesma forma, eu posso ir recolhendo os dados. Então, se eu clicar no nível 1, eu vejo o total geral da quantidade e o total geral do valor. Se eu clicar no nível 2, ele vai me mostrar somente os subtotais das regiões com relação aos valores vendidos, tá? Quando eu clico no nível 3, ele me mostra os subtotais por região dos valores vendidos e das quantidades. E quando eu clico no nível 4, então, ele vai expandir todos os meus dados, ok? Além disso, eu posso utilizar outras funções para ter uma visualização melhor dos dados. Por exemplo, vamos dizer que eu quisesse saber, aqui eu tenho o total da região, perfeito. Mas eu gostaria de saber a média por região também, tá? Então, eu vou fazer a mesma operação, venho aqui em subtotal, ele vai abrir a mesma janela, eu vou deixar isso aqui igual a cada alteração de região, usar a função, aqui eu vou alterar então para média, tá? Adicionar subtotal A, vou escolher aqui o valor, vou desmarcar a quantidade, e aqui vou deixar desmarcado, não quero substituir, eu quero que permaneça os subtotais anteriores que eu criei. Vou clicar em OK. Então, notem que aqui na esquerda ele adicionou um novo nível, que é o nível 5, sempre lembrando que o nível maior é onde eu tenho os meus dados, conforme a minha planilha original, tá? E aqui, notem que a gente tem agora assim, ó, a média por região, o total da quantidade por região e o total do valor por região também, tá? Notem que aqui nós podemos verificar que a média por região está no nível 4, ok? O total das quantidades por região está no nível 3 e o total dos valores por região está no nível 2, tá? Ou seja, a ordem dos níveis que ele cria aqui na esquerda é a ordem na qual eu criei os subtotais, certo?